A dualidade onda-partícula da matéria, ela é o seguinte fenômeno que foi observado com o efeito fotoelétrico do Einstein, é que é possível então arrancar elétrons de um metal incidindo radiação eletromagnética, né? Então a gente pode observar que a gente arranca esse elétron, e o elétron nesse sentido a gente pode dizer que ele tem um comportamento de partícula. Mas também um outro fenômeno que foi estudado é o fenômeno da difração da radiação eletromagnética, né? Então, essa radiação eletromagnética, ela é uma luz, né? Ela tem um comportamento ondulatório e ela sofre difração. O que que é difração? Difração é quando uma luz encontra um obstáculo, aqui esse desenho aqui mostra bem isso, ó. Quando uma luz encontra um obstáculo e nesse obstáculo tem uma fenda, ela cruza por essa fenda. Só que quando ela cruza por essa fenda, ela cria uma nova frente de onda, entendeu? Ela começa, vamos supor que a luz que cruzou por esse buraquinho aqui, a luz que cruza, ela vai andar nesse sentido, em todos os sentidos, em todos, né? Desde o sentido mais grudado à parede aqui, como no outro, pro lado oposto. Então ela vai assumir uma frente de onda. Então a luz que cruzou nesse buraquinho de cima vai ser essa linha amarela aqui, ela vai se expandindo nesse sentido aqui, né? Se tivermos uma parede com dois buraquinhos, então parte da luz que incidiu nessa parede, a gente vai ver formar novas ondas e a luz que cruzou por esse buraco da parede vai formar novas ondas aqui. Isso vale tanto para esse comportamento de difração, ele existe tanto em ondas eletromagnéticas como também em ondas mecânicas, tipo onda em água. Só tirar uma pedra na água, vai formar aquelas ondas circulares, e se uma onda circular dessa cruzar por um anteparo, e um anteparo muito estreito, pode saber que a onda, após cruzar esse anteparo, ela forma uma nova onda, um novo arco de onda, igual esse desenho aqui. A questão então aqui é a seguinte, nesse desenho aqui já dá para explicar uma coisa. Vamos trocar que isso aqui seja uma parede e dois buraquinhos por essa linha preta aqui seja uma ligação entre átomos. E aí pode ser que a luz, ao ser incidido, por exemplo, num cristal, uma substância sólida formada por átomos, entre um átomo e outro pode ser que é um buraco para a luz passar. Então, se essa radiação aqui passa por um buraco e esse buraco é a distância de um átomo em relação ao outro, essa luz aqui vai sofrer a sua difração, né? E assim também, se dentro desse cristal tiver outro buraco para a luz passar, a luz também vai passar por esse outro buraco da nossa amostra e vai sofrer novas difrações. E assim, é óbvio que um corpo sólido, um cristal, tem vários buracos, porque são vários átomos ligados um no outro, e dá para a luz passar em vários buraquinhos desses aí. Então não é só dois, como está no exemplo do livro. Só que nesse exemplo aqui, só com dois buraquinhos, fica fácil explicar que, mesmo com dois buraquinhos aqui, já teremos frentes de onda de luz que passaram por esse buraco e frentes de onda de luz que passaram por esse segundo buraco aqui. E obviamente que essas frentes de onda, a gente vai começar a ter interferência espectral, que a gente chama, né? As interferências espectrais acontecem de dois jeitos. Ou uma onda encontra outra onda, que nem está nessa imagem aqui debaixo, ó. Essa onda vermelhinha encontrou essa onda azul aqui. Se uma onda encontra a outra e os dois topos de onda coincidem, esses topos de onda se somam. Então, ou seja, se essa onda encontrar essa onda aqui, elas vão formar essa onda aqui, ó. Isso aqui é chamado de interferência construtiva. E se uma onda encontra uma outra onda e os topos são opostos, esses topos se anulam. Então, isso aqui ocorre, então, o que a gente chama de interferência destrutiva. E isso aqui também não é só com a luz, isso aqui acontece com onda mecânica. Por exemplo, tem uns negócios bem moderninhos, assim, de, por exemplo, eliminar ruído, né? Tem carros que tentam fazer isso, tu tem um barulho do motor
e aí o som do carro emite um comprimento de onda muito parecido e é oposto ao barulho do motor, numa frequência oposta. E aí, então tem o som do motor e aqui tem o som que o som do carro emite, então um anula o outro e aí meio que tu consegue diminuir bastante o som do motor do carro. Bom, só que aqui voltando para a nossa explicação, isso que dentro da química, então, essas interferências aqui, construtiva e destrutiva, a gente consegue identificar como que aconteceu essas interferências aqui, né? Então, essas marcas aqui de interferência construtiva e interferência destrutiva, na verdade, essas marcas aqui vão nos dizer as distâncias desses buraquinhos aqui aonde a frente de luz passou. E essas distâncias vão acabar nos dizendo, em química, por exemplo, a distância de um átomo que está ligado a outro átomo num corpo sólido. E essa é uma das ferramentas, a difração de luz, é uma das ferramentas que até hoje é a mais moderna do mundo para a gente identificar como são compostos moleculares, né? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, hoje no Brasil, né, isso aqui é bem novinho, né? Hoje no Brasil a gente tem esse acelerador de partícula aqui, ó. Esse acelerador de partícula aqui é o acelerador Sirius, foi feito em Campinas. Ele é bem novo isso daqui, né? Isso aqui antigamente só tinha um na Suíça lá, que é embaixo do chão, inclusive, né? Foi o primeiro acelerador de partículas do mundo. Esse acelerador de partículas aqui, na verdade, ele produz uma luz com bastante energia, chamado luz síncrona, né? E essa luz, que é um raio-x bem potente, ele funciona assim, no miolo do prédio, aqui está o prédio vazado aqui, né? No miolo do prédio existe o acelerador de partículas. Deixa eu ver se eu acho uma foto que mostra o que eu quero mostrar aqui. Aqui, ó. Aqui dentro, aqui nessa fotinha aqui, ó, aqui está dentro do prédio. Aqui se gera, acelera as partículas. As partículas são aceleradas por umas bobinas. Se eu não me engano, qual é o filme que tem Exterminador do Futuro 3, né? Que é a mulher, que é o robô, e uma hora no filme ela gruda no acelerador de partículas desse aqui. É. Então, isso aqui é um acelerador de partículas que acelera a partícula, gera luz síncrotron, e vocês podem ver que nas bordas do meio onde é acelerada as partículas, fica os laboratórios, onde os pesquisadores trabalham. E aí, então, aqui, deixa eu ver se... Tá aqui, ó, tipo um desenho aqui, né? A luz síncrotron é gerada aqui nesse sentido, né? Aqui joga-se a partícula inicial para começar a fazer parte aqui, entra no campo magnético aqui, vai aumentando a energia da radiação, e essa radiação, ela tem horas que ela escapa. Quando ela escapa, nesses escapes de radiação, são escapes de radiação aqui, montam-se os laboratórios. Então, por isso que, vocês têm alguma fotinha que dê para ver aqui? Tem aqui, ó, as pessoas ali em cima trabalhando, mas aqui é os laboratórios das pessoas, dá para ver nessa foto aqui, ó, aqui também, ó. Aqui são os laboratórios. E aqui nesses laboratórios eles estão estudando esse fenômeno aqui. Eles estudam as interferências construtivas e destrutivas e conseguem descobrir as distâncias entre átomos dentro de um corpo sólido, né? E assim então por diante conseguir identificar como é que é o formato daquela molécula, daquela estrutura cristalina. Nossa, isso vai para muita coisa. Como é que, sei lá, na parte da agricultura, como é que o fósforo acontece a troca dele no solo, assim vai, N tipos de pesquisa, né? Depois disso, então, se formulou, então, esse fenômeno aqui mostrou para a gente que as partículas, né, elas têm comportamento duplo. Horas elas se comportam como partículas, né, a radiação eletromagnética, e ora a matéria se comporta como onda, né? Então a gente tem comportamento duplo. E esse comportamento duplo, então, ele é chamado de dualidade onda-partícula.